E aí, amados alunos do sétimo na IB do Colégio Acalanto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de História, trataremos da correção do assunto Os Povos que Aqui Viviam, as páginas 13 a 17. Novamente o assunto Os Povos que Aqui Viviam, páginas 13 a 17. Trata-se da nossa correção. Então, vamos lá, pessoal. A nona questão. Ela diz o seguinte: não é curioso o fato de a colonização do Brasil ter sido iniciada 30 anos após a chegada dos portugueses aqui? Em duplas, investigue as razões para isso ter ocorrido e escreva-as em seu caderno. Pesquise também que etnias indígenas existiam no passado. O que será que houve com essas populações? Essa é uma atividade que deveria ser realizada em dupla. Porém, ainda não podemos. Mas podemos chegar a essa conclusão. Ela é um pouco longa, tá certo? Vamos para a resposta. Inicialmente, os interesses de Portugal estavam voltados para os continentes africano e asiático. Isso muda a partir do momento em que o Estado português perde o monopólio sobre o comércio das especiarias e da descoberta de ouro e prata pelos conquistadores espanhóis em solo americano, nossos vizinhos. Ou seja, nas terras que hoje formam o Brasil, poderiam ser encontrados metais preciosos também, além da ameaça das invasões francesas, o que levou Portugal a efetivamente, em 1530, enviar uma expedição colonizadora chefiada por Martim Afonso de Souza. Esses são os fatores que fizeram com que Portugal deixasse de, vamos assim, de priorizar o comércio das especiarias da África e da Ásia para se voltar para o Brasil, pois não tinha sido encontrado ouro imediatamente no Brasil. Quando os espanhóis começaram a encontrar ouro na parte da América Espanhola, onde é Argentina, principalmente México e Peru, vamos assim, os interesses de Portugal começaram a voltar para aqui, para a América. Outra coisa também, as invasões franceses, principalmente, da nossa costa. Então, Portugal tinha medo de perder esse território para a França, tá certo? Aí por isso que a partir de 1530 o rei de Portugal manda para o Brasil uma expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, chefiada por Martim Afonso de Souza, certo? Vamos para o próximo. A 10ª questão. Aponte a seguir o local onde os portugueses desembarcaram quando chegaram ao território que viria a ser o Brasil e como o chamaram. Essa resposta é fácil. Os portugueses desembarcaram perto de uma aldeia tupiniquim, no lugar onde é hoje Porto Seguro, na Bahia, tá certo? Vamos para a rede de palavras. O assunto: indígenas do Brasil, povos constituídos por grande diversidade cultural. Nós temos aqui troncos linguísticos, do outro lado, formas de, melhor dizendo, representações artísticas, vamos dar continuidade, rituais religiosos e formas de subsistência, no caso, a agricultura, vamos dizer assim, era de subsistência, tudo que era plantado era apenas para o consumo, não havia uma produção de excedente, uma sobra que pudesse ser trocada, que viviam da caça, da coleta, da pesca e da agricultura, principalmente de raízes, laços de parentesco, relações patrilineares, que é baseado como o pai é vamos dizer assim, é o chefe da família, mas também nós temos aqui as relações matrilineares, onde a mãe é a chefe não só da família, mas assim de toda a aldeia. Chegamos no aplicando conhecimento. A primeira questão:
Leia o texto e responda. Vocês têm um texto. Alternativa A. Com base no texto, explique a importância da terra para os povos indígenas. A resposta: para as populações indígenas, a terra é o maior bem que existe, pois é dela que eles conseguem sua subsistência por meio da caça, da coleta e do plantio e da pesca. Além disso, a terra também tem um significado religioso importante para as sociedades indígenas. Alternativa B. De acordo com o que você estudou, quais são os motivos que levaram e levam os indígenas a lutar por terras? A resposta: a terra para os indígenas é o único meio de sua sobrevivência, tanto da comunidade quanto da cultura. Então, por isso que até hoje os indígenas lutam por suas terras. Ok? Vamos para a próxima. A segunda questão. As populações indígenas do atual Brasil desenvolveram o costume de realizar representações artísticas por meio da pintura corporal e da arte plumária. Plumas. Explique com suas palavras e com base no conteúdo quais as funções desses hábitos para as sociedades tradicionais brasileiras. Foi um assunto trabalhado na aula passada. Chegamos a essa conclusão, essa resposta. As práticas culturais indígenas da arte plumária e da pintura corporal eram elaboradas para fins ritualísticos religiosos e para determinar algumas funções sociais dos indivíduos, como a questão do rito de passagem, deixava de ser adolescente e criança para a fase adulta, certo? Terceira questão. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da a concepção idealizada do território entendido como geograficamente indiferenciado, b. percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias, dos índios americanos, c. compreensão etnocêntrica, etnia no sentido de tudo, acerca das populações dos territórios conquistados. Letra D. Transposição direta das categorias originadas do imaginário medieval. A resposta é a letra D. Transposição direta das categorias originárias no imaginário medieval. Vamos para a próxima. A quarta questão. Sobre a organização, melhor dizendo, econômica, social e política das comunidades indígenas brasileiras no período inicial da conquista do território pelos portugueses, analise as alternativas. Alternativa 1. Os nativos viviam em regime de comunidade primitiva em que a terra era de propriedade privada dos casais e os instrumentos de trabalho eram de propriedade coletiva. Alternativa 2. A divisão das tarefas era por sexo e por idade. As mulheres cozinhavam, cuidavam das crianças, plantavam e colhiam. Já os homens praticavam atividades guerreiras como caça, pesca, derrubada da floresta para fazer a lavoura, novo plantio. Alternativa 3. A sociedade era organizada em classes sociais, sendo o excedente, a sobra da produção, controlado pelos chefes das aldeias, responsáveis pela distribuição dos bens entre os indígenas. Quarta, os indígenas brasileiros não praticavam o comércio, pois tudo o que produziam destinava-se à subsistência, realizando apenas trocas rituais de presentes. Nós temos a resposta verdadeira, a alternativa é apenas a segunda e a quarta alternativas, certo? A quinta questão. No Brasil, é comum retratar as populações indígenas como meros resquícios de um passado cada vez mais remoto, como os pobres remanescentes de uma história contada na forma de uma
crônica do desaparecimento e da extinção. Diversos povos sucumbiram ao impacto fulminante do contato e da conquista. É verdade? Mas muitos conseguiram sobreviver ao Holocausto, recompondo populações dizimadas, reconstruindo suas identidades, enfim, se ajustando aos novos tempos. Contribuem hoje para o rico painel de diversidade cultural que é, sem dúvida alguma, o patrimônio mais precioso desse país. Com base no texto, assinale V para as alternativas, claro, verdadeiras, e F para as falsas. O Brasil é um país pluriétnico com dezenas de povos indígenas, claro que a alternativa certa, V, verdadeira. A Constituição de 1988 reconhece costumes, línguas, crenças e tradições indígenas, além dos direitos originários sobre as terras que os indígenas tradicionalmente ocupam, também é uma alternativa verdadeira. Vamos para a próxima. As populações indígenas estão desaparecendo, pois estão em diminuição do crescimento demográfico no Brasil. Isso aqui é uma alternativa falsa. As populações indígenas no Brasil, elas não estão desaparecendo. Claro que estão em ameaça, mas não estão desaparecendo. Mesmo com a violência sofrida ao longo da história do Brasil, os indígenas não foram vítimas passivas dos colonizadores. Isso aqui é uma alternativa verdadeira, certo? Seja questão, com relações aos indígenas brasileiros, pode-se afirmar que, letra A, os primitivos habitantes do Brasil viviam na etapa paleolítica do desenvolvimento humano. Alternativa B, os indígenas brasileiros não aceitaram trabalhar para os colonizadores portugueses na agricultura, não por preguiça, e sim porque não conheciam a agricultura. Letra C, os indígenas brasileiros falavam todos a chamada língua geral tupi-guarani. Alternativa D, os tupis do litoral não precisavam conhecer a agricultura porque tinha pesca abundante e muitos frutos do mar de conchas que formaram os sabaquins. Ou a alternativa é, os indígenas brasileiros, como um todo, não tinham homogeneidade nas suas variadas culturas e nações. A resposta certa é a alternativa. Os indígenas brasileiros, como um todo, não tinham homogeneidade, não eram só um grupo, nas suas variadas culturas e nações. Então era algo muito rico, não era só apenas um grupo. Por isso que essa palavra indígena, para representar apenas um grupo, é errada. Vamos para a sétima e última questão. Você estudou sobre o primeiro contato dos europeus com as populações originárias dos indígenas. Em um primeiro momento, esse contato baseou-se em uma relação pacífica e até amigável. Porém, com o passar do tempo, a realidade mudou, porque a relação entre os portugueses e os indígenas alterou-se. A resposta: os portugueses estavam interessados pelas riquezas que as novas terras descobertas podiam conter, além de garantir a segurança da rota para as Índias. Então, passaram a enxergar os nativos como empecilhos para suas pretensões da exploração e conquista do Brasil, iniciando práticas de violência e de exploração contra os indígenas. Tá certo? Nesse momento eu vou ficando por aqui. Só lembrando que dúvidas, sugestões devem ser enviadas pelo Instagram direct para Prof. Jorge Ribeiro. Bye bye, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!